número 06, de 13 de 3 de 2023. Obrigado. Em seguida, passamos para o processo com pedido de vista e chamo aqui o processo 2.1, de número 0637838, distrito 17, 2022, 806 0000, agravo de instrumento, segunda vara civil da comarca de Itapipoca, agravante Estado do Ceará, agravado Inácio Raione Cruz Oliveira, advogado doutor Inácio Raione Cruz, relator desembargador José Tarcílio Souza da Silva. Na sessão passada, iniciado o julgamento, votou o eminente relator no sentido de conhecer do recurso para lhe dar parcial provimento. Após o excelentíssimo senhor desembargador Fernando Chimenez Rocha pediu vista dos autos, pedido deferido, julgamento suspenso. De maneira que eu passo a palavra ao eminente desembargador Chimenez para apresentar a vista. Como eu havia dito na sessão passada, essa matéria é uma matéria conhecida, estudada já profundamente por Vossa Excelência. Sim. Eu apenas estou pedindo vista e vou trazer na próxima sessão, porque das duas, uma aqui, ou a gente mantém o que a Câmara vem entendendo, e aí teremos que dividir do eminente relator, ou adotamos essa nova posição, mas sabendo que temos que fundamentar no sentido contrário da fundamentação do STJ. Eu até não concordo muito, mas aí teríamos que fazer isso. Mas na próxima sessão eu trarei. Ok, obrigado, senhor desembargador. Em seguida, passamos a chamar os processos de preferência e sustentação oral. E chamo o processo da pauta, processo 1, processo 020, 2594, 73, 2022, 806, 0071. Apelação em remessa necessária da segunda vara civil da comarca de Crato. Apelante Francisco Herbert Pereira Bezerra, advogado doutor Adriano Ferreira Gomes Silva, remetente juiz de direito da segunda vara da comarca de Crato. Indago ao eminente causídico se ele dispensa o relatório. Dispensado o relatório pelo eminente causídico, concedo-lhe a palavra, estabelecendo o prazo regimental de 15 minutos para sustentação oral. Ilustre representante do Ministério Público, ilustre desembargadora Elisete, em nome de quem saldo os demais membros que compõem essa egrégia cor. Para o colega aqui presente. Excelências, cuida-se de mandato de segurança que foi impetrado pelo suplente de vereador do município de Crato, suplente do recorrente, o vereador Francisco Herbert Pereira Bezerra. A impetração diz respeito, Excelência, a uma decisão do presidente da Câmara Municipal de Crato, em que, após oficiado pelo representante do Ministério Público daquela comarca, noticiando o trânsito em julgado de uma sentença condenatória em desfavor do recorrente, senhor Francisco Herbert Pereira Bezerra, sentença do processo criminal, solicitava o representante do Ministério Público o imediato afastamento em decorrência dessa decisão que transitar em julgado. O presidente da Câmara, naquela ocasião, tomando conhecimento dessa decisão da lavra do Tribunal de Justiça, entendeu por bem instaurar um procedimento administrativo a fim de ofertar o direito de defesa ao vereador. No entanto, o suplente de vereador, entendendo que não caberia a instauração desse procedimento administrativo, ingressou com mandado de segurança junto ao juízo da comarca de Crato. Sua Excelência deferiu a liminar, o juiz sentenciante deferiu a liminar e, no mérito, julgou procedente o mandado de segurança
extinguindo o mandato eletivo do senhor Francisco Herbert. Excelência, a controvérsia aqui diz respeito às consequências dessa decisão que transitou em julgado. Trata-se de um crime em que ele foi condenado, é verdade, de menor potencial ofensivo, e, no caso, existem decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nesses casos em que a condenação não implica necessariamente a pena corporal, a prisão, apenas prestação de serviço à comunidade, não se aplicaria de forma automática a consequência da inelegibilidade ou perda dos direitos políticos do apenado. No caso, a cessação do seu mandato eletivo. E nós entendemos, Excelência, que existe, logicamente, posição contrária, que seria automático, em decorrência da condenação, seria automática a perda do mandato eletivo. Nós entendemos, Excelência, mais adequado e mais justa que essa pena, por não ter sido a pena privativa de liberdade, apenas prestação de serviço à comunidade, seria mais justo e mais adequado, até porque é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, se não há incompatibilidade com o exercício do mandato, não haveria por que caçar-lhe os direitos políticos. Dessa forma, Excelência, a gente suplica a Vossa Excelência o provimento do mandato de segurança para que seja reformada a sentença de primeiro grau, a fim de possibilitar que o senhor Francisco Herbert permaneça no exercício do mandato de vereador da cidade de Crato. É o que requer, Excelência, vai corrente. Obrigado pela atenção. Obrigado, doutor Adriano Ferreira Gomes Silva. E passo, na condição de relator, passo a examinar. Mas, ilustres colegas, devido ao tema em análise se tratar de um recurso extraordinário com repercussão geral, permitam-me expressar minha opinião através da emenda, na qual eu tentei contextualizar o assunto de maneira deveras adequada. No entanto, antes de prosseguir com a leitura, gostaria de esclarecer 2 pontos importantes sobre a questão em discussão. O primeiro ponto é que o argumento principal em análise, apresentado nas razões recursais do nobre causídico, no recurso de apelação, está centrado exclusivamente no voto vencido do ministro Marcos Aurélio. O ministro Marcos Aurélio, que gerou a repercussão. E essa repercussão teve a substituição da relatoria em decorrência da discrepância levantada pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele levantou a discrepância e foi voto vencedor e, por conseguinte, condutor da lavratura do acordo. O ministro ministro Alexandre de Moraes. Ademais, nos termos do artigo 489, parágrafo 1º, incisos 5º e 6º do Código de Processo Civil de 2015, cabe à parte a responsabilidade de identificar os fundamentos determinantes ou apresentar evidências de distinção no caso em questão ou ainda superação do entendimento, quando utilizar a jurisprudência precedente ou enunciado de súmula como argumento. De outro modo, a decisão que aplica a tese jurídica firmada em julgamento de caso com repercussão não precisa enfrentar os fundamentos já analisados na decisão paradigma, sendo suficiente para fins de atendimento das exigências constantes no artigo 489, parágrafo 1º do CPC de 2015. A correlação fática e jurídica entre o caso concreto e aquele apreciado no incidente de solução concentrada. É o que diz o enunciado 19 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrado. ênfase. Por fim, o não cumprimento da decisão repercussão ou a desobediência desta pode ser considerado uma violação do dever funcional que surge da relação hierárquico-processual no âmbito dos recursos, de acordo com a recomendação 134/2022 do Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, qualquer tribunal, qualquer magistrado, quer em decisão subjetivamente simples, primeiro grau, ou decisão subjetivamente complexa, que ousar a discrepar de descumprir uma repercussão
que tem força vinculante, inclusive a decisão vinculante, que a doutrina já chama vinculante qualificada, está sujeito à sanção administrativa, a um devido processo administrativo. E de modo que deixo bem claro aqui que nosso voto aqui é um voto técnico, até porque conheço os fatos aqui, que eu estudei bem o processo, sem dúvida o doutor patrono da defesa foi bem claro aqui, foi uma infração, a pena mínima, transformada exatamente em pena de prestação de serviço, mais ou menos. Eu sei que, a rigor, a nível de direito penal, nós poderíamos até tratar o caso como não nada, como o princípio da insignificância, não há dúvida. Sei que a parte é uma parte. O vereador que é ora apelante é um cidadão de bem quisto na cidade do Crato, sem dúvida. Mas aí, o que é que nos causa aqui? Nós estamos aqui para julgar a matéria de direito e nós, como guardião da Constituição, nós jamais poderemos negá-lo a ela. E, notadamente, quando se trata exatamente de uma decisão com repercussão. Portanto, vou proferir minha decisão aqui pela ementa, mas de antemão já dizendo, eu queria muito bem que a corrente vencedora fosse exatamente a do ministro Marcos Aurélio, porque nós aí casaríamos o direito constitucional, adequando exatamente, trazia para adequar o direito constitucional o princípio da bagatela, ou o princípio da intervenção mínima do direito penal, como bem sustenta a teoria do Karl Roxin alemão. Mas nós, como operador de direito, nós não podemos se afastar da legalidade estrita, nem notadamente da Constituição Federal, dos princípios a ela tratadas e das decisões por ela emanadas, como é o caso da repercussão geral. Portanto, eu peço permissão aos nobres pares para proceder à ementa. A ementa está assim lançada. 1. O cerne da controvérsia diz respeito ao alegado equívoco da sentença proferida no juízo de primeiro grau, que concedeu a segurança requestada por Dácio Luiz de Souza para declarar extinto o cargo de vereador de Francisco Herbert Pereira Bezerra e para determinar que o impetrante, primeiro suplente de vereador, fosse empossado no referido cargo. 2. O afastamento do então vereador Francisco Herbert Pereira Bezerra ocorreu em virtude da sentença penal condenatória com trânsito em julgado, nos autos de processo número 00374696, dígito 24.2014.806.0071. Abro parênteses, lança acórdão as folhas 94, os que 98, SAGE, conforme certidão de trânsito em julgado, que dormita as folhas 99. As folhas 99, SAGE. 3. Verificando-se que há decisão judicial condenatória transitada em julgado, cabe ao presidente da Câmara de Vereadores a declaração de extinção do mandato eletivo e o preenchimento da vaga. Torna-se, portanto, efeito automático da condenação referida e a extinção do mandato eletivo do membro legislativo municipal. Ao quedar-se inerte em proceder conforme exposto acima, dera causa à impetração do mandado pelo órgão impetrante. 4. Resta comprovado nos autos a condenação criminal de Francisco F. Pereira Bezerra e os direitos políticos. Deve ser declarado extinto seu mandato, convocando-se, consequentemente, o primeiro suplente, ora apelado e impetrante originariamente. Precedentes. 5. Quanto à linha argumentativa de que a suspensão dos direitos políticos não ocorreria por não ter sido aplicado pena privativa de liberdade, mas sim restritiva de direito, melhor sorte não assista ao recorrente. 6. O que se está a debater nestes autos, já recebeu duas posições no Supremo Tribunal Federal, no julgamento no recurso extraordinário número 601-182, que definiu o tema 370 na sistemática da repercussão geral. 7. Em 27 de 11 de 2019, o Supremo Tribunal Federal certificou o trânsito em julgado do acordo de mérito da questão constitucional suscitada, cuja tese de repercussão geral foi firmada nos seguintes termos, abro aspas, a suspensão de direito político previsto no artigo 15º, inciso 3º da Constituição Federal da República de 1988, aplica-se no caso de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito. Fecha aspas.
8. Ademais, em 9 de 2022, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, editou a recomendação número 134/2022, que dispõe acerca de tratamento sob precedentes qualificados pela função jurisdicional. 9. Desta forma, é dever desse relator aplicar o tema 370 do Supremo Tribunal Federal, a suspensão dos direitos políticos, prevista no artigo 15º, inciso 3º, da Constituição Federal. Aplica-se no caso de substituição de pena privativa de liberdade pela restritiva de direito. 10. Acrescento ainda que a então presidente desta Corte, eminente desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, indeferiu o pedido de suspensão de liminar, requerido pela Câmara Municipal de Crato, com o desiderato de suspender decisão interlocutória que concedera tutela provisória nos autos do mandado de segurança, cuja sentença está sendo objeto de reexame. 11. À época, em decisão monocrática, autos de número 063-3571, 02-2022, 8-06000, as folhas 71/76, SAGE, apesar de não ter realizado exame de mérito, ressaltou que a decisão interlocutória, posteriormente confirmada em sentença, se encontrava em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ressaltando o precedente do recurso extraordinário 601-182 de Minas Gerais, de relatoria do eminente ministro Alexandre de Moraes, que causou o tema 370 de repercussão geral do Supremo Tribunal. Decisão esta de caráter vinculante. 12. Reitero que este entendimento é o mesmo entendimento desta primeira Câmara de Direito Público, em acordo relatado pelo eminente desembargador Paulo Francisco Banhos Ponte, nos autos de remessa necessária, número 0051 006 50 2020 806 0051, cuja ementa fora transcrita anteriormente neste voto. Não há nulidade da sentença em face de carência de fundamentação, pois a sentença expõe os fundamentos de fato e de direito, que ensejam as conclusões alcançadas. Como dito, a parte apelante confunde sentença contrária a seus interesses e sentença carente de motivação. 14º, apelo conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de reexame necessário. É como voto e passo a palavra para a eminente desembargadora Lisete Souza Gadelha. O voto de Vossa Excelência muito bem lançado, por isso mesmo acompanho em todo. Como vota o eminente desembargador Tarcílio? Senhor presidente, ora relator, o voto de Vossa Excelência está, como disse a eminente desembargadora Lisete, muito bem fundamentado, esclareceu, esvaziou o assunto e eu acompanho a integralidade. Sendo assim, passo a anunciar o resultado. Recurso conhecido e não provido à unanimidade. Sentença confirmada em remessa necessária. Em seguida, o processo do item 2, o processo do item 2 está sendo, o processo número 2, 44.0022.285.63.217.806.0158, apelação civil, primeira vara de Russas, apelante Estado do Ceará, apelado Macavi e relator desembargador Teodoro Silva Santos. Esse processo está sendo retirado de mesa. Passo agora ao pedido de preferência sem sustentação oral. E aqui eu chamo o processo, o processo número... Processo número 020-4915-40-2022, 806-0117, apelação e remessa necessária. Exatamente esse processo é um pedido
As partes é apelante município de Maracanaú e apelado apelada Márcia Paulo de Lima, advogado Osmar Lucena Neto. Processo o resultado deste julgamento, recurso voluntário e reexame conhecido e não providos. Sentença mantida. Extrapauta, agora o processo extrapauta. Passo a anunciar o processo extrapauta. Conflito de competência civil número 0000496 84 2023 806 0000, suscitante juiz de direito da primeira vara da Fazenda Pública, Comarca de Fortaleza, suscitado juiz de direito da 7ª vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, relator desembargador Lisete de Souza Gadelha. Resultado proclamado à unanimidade, conflito conhecido e dirimido para declarar a competência do juiz suscitado da 7ª vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza. Sem mais nada, passamos agora a anunciar o vencido sustentação oral preferencial, processo extra pauta. Agora passamos a anunciar os resultados oficiais proferidos no voto provisório. E assim começa pelos votos do eminente desembargador Fernando Luiz de Mendes Rocha. Processo 1, número 011 70 68 62 2019 806, me ao contrário. Apelação e remessa necessária. Apelo e remessa necessária desprovido à unanimidade. 2, processo número 017 19 30 90 2013 806, me ao contrário. Apelação civil. Apelação conhecida e desprovida à unanimidade. Em seguida, nós temos o processo, item 3, que é o processo 057, 19, 34, 96, 2012, 806, me ao contrário, apelação civil. Nesse processo, o eminente desembargador Paulo Francisco Banes Pontes está impedido e foi votado senhora, o impedido, o desembargador Paulo Pontes, votam a presidência e a excelentíssima senhora desembargadora Lisete. Resultado, apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada de ex-ofício quanto aos honorários subvenciais, cuja decisão deu-se à unanimidade. Item 4, processo 016 58 48 14 2011 806, me ao contrário, apelação civil. Conheço do recurso para dar-lhe provimento, também a unanimidade. Item 5, processo 028 16 92 dígito 60 2021 806, me ao contrário, barra 50 mil. Embargo de declaração civil. Embargo de declaração conhecido e desprovido à unanimidade. Item 6, processo 063 54 50 44 2022 806 0000, agravo de instrumento. Agravo de instrumento conhecido e desprovido à unanimidade. Item 7, apelação 0055907 82 2014 806 0112, apelação civil, apelação conhecida e parcialmente provida à unanimidade. Item 8, processo 0019 115 06 2017 806 0119 50 mil, embargo de declaração civil, embargo de declaração conhecido e desprovido à unanimidade. Item 9, processo 0004 884 85 2013 806 90095, apelação civil, apelo conhecido e desprovido à unanimidade. O item 10, processo 062 70 95 45 2022 806 0000 /50 mil, embargo de declaração civil, aclaratório não conhecidos, porquanto prejudicados à unanimidade. Item 11, processo 020 01 78 40 2022 806 0037, apelação civil, apelo conhecido e parcialmente provido à unanimidade. 12, processo 050905 76 2021 806 0051 /50 mil, embargo de declaração civil, embargo de declaração conhecido e provido. 13, processo 001188
embargo de declaração conhecido e desprovido à unanimidade. Desculpa. Item 13, processo 0011-862, 57, 2019, 8060034, apelação civil, recurso conhecido e desprovido à unanimidade. E o último, item 14, processo 0057-837, 91, 2021, 8060112, apelação e remessa necessária e recurso de apelação conhecidos e desprovido à unanimidade. Em seguida, passo a oficializar e declarar os votos proferidos pelo eminente desembargador Paulo Francisco Banhos Pontes. E começo pelo item 15, processo 090-7382, 86-2014, 806.000, ao contrário. Apelação civil. Recurso de apelação conhecido e provido. Número 16, processo 005593, dígito 75, 2014, 8060167, 50.000, embargo de declaração civil, aclaratórios conhecidos, porém desprovido. 17, processo 0186637, 87, 2018, 806.000, ao contrário, apelação e remessa necessária, reexame necessário, conhecido e desprovido, recurso de apelação civil, conhecido e parcialmente provido à unanimidade. Item 18, processo 0011-492, 53, 2012, 8060154, /50.000, embargo de declaração civil, aclaratórios conhecidos, porém desprovidos à unanimidade. Item 20, o item 20 é o processo 010-8221, 42, 2017, 806.000, ao contrário, apelação civil, arguição incidental de institucionalidade, observância à cláusula de reserva de plenário, ausência de pronunciamento do TJCE e do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, remessa ao órgão especial, decisão unânime. O item 21 nós estamos retirando de pauta, precisa ser... Aí o item 21 foi retirado de pauta. O 22, processo 0051-2022, 68-2001, 8060160, apelação civil, apelação do ente público conhecida e desprovida. Item 23, processo 022, 9858, 81, 2022, 806.000, ao contrário, apelação civil, recurso de apelação civil conhecido e parcialmente provido à unanimidade. Item 24, processo 0620016, 78, 2022, 806.99.000, agravo de instrumento conhecido e provido à unanimidade. O item 25, processo 062-0889, 15, 2022, 806.0000, agravo de instrumento, recurso conhecido e provido. Item 26, processo 062-3860, 70, 2022, 806.000, agravo de instrumento, recurso conhecido e provido. Item 27, processo 0050-291, 89, 2020, 8060121, apelação remessa necessária, recurso de apelação civil conhecidos e parcialmente providos, reexame necessário conhecido e parcialmente provido à unanimidade. Item 28, processo 0100076, 46, 2007, 806.000, ao contrário, 50.000, embargos de declaração civil, aclaratórios conhecidos, porém desprovidos à unanimidade. Item 29, processo 0050-257, 29, 2021, 8060041, apelação e remessa necessária, apelação conhecida e desprovida à unanimidade. Item 30, processo 020-0348, 62, 2022, 8060182, apelação civil, apelação conhecida e desprovida à unanimidade. E o último, processo 31, 0054, 349, 60, 2021, 8060167, apelação civil, recurso de apelação civil conhecido e desprovido à unanimidade. Em seguida, passo a decantar os processos da relatoria de Teodoro Silva Santos.
Inicio pelo número 32. Processo 016-9554, 34-2013, 806 mil ao contrário, 50 mil. Embargo de declaração civil. Recurso conhecido e não provido à unanimidade. 33. Processo 016-1744, 03, 2016, 806 mil ao contrário, barra 50 mil. Embargos de declaração civil. Recurso conhecido e não provido. Item 34, processo 013, 79, 71, 21, 2019, 806 mil ao contrário, barra 50 mil, 050, aliás, barra 50.001. Embargo de declaração civil, recurso conhecido e não provido à unanimidade. Item 35, processo 0049-889, 14, 2014, 806, 0090. Apelação civil, recurso conhecido e desprovido à unanimidade. Item 36, processo 012-6295, 76, 2019, 806 mil contrários, barra 50 mil. Embargo de declaração civil, recurso conhecido e parcialmente provido. Item 37, processo 0000-641, 32, 2018, 806, 0125, apelação civil, recurso conhecido e não provido à unanimidade. 38, processo 0057762, 28, 2016, 806, 0112, apelação em remessa necessária, recurso conhecido e provido, sentença reformada em remessa necessária, decisão unânime. 39, processo 0035-2006, 21, 2009, 806 mil ao contrário, apelação civil, recurso conhecido e provido à unanimidade. E o item 40, que é o processo 0196694, 04, 2017, 806 mil ao contrário, 50 mil ao contrário, agravo interno, processo retirado de mesa. 42, item 41, aliás, processo 00259, 23, 2014, 806, 0111, barra 50 mil. Embargo de declaração civil, recurso conhecido e não provido à unanimidade. Item 42, processo 08638, 08, 2018, 806, 0112, barra 50 mil. Embargo de declaração civil, recurso conhecido e não provido à unanimidade. Processo número 43, item número 43, 002-371-34, 2012, 806, 0042, apelação civil, recurso conhecido e não provido à unanimidade. E o processo 44 é pedido de aqui tem pedido retirado de mesa. Retirado de mesa. Item 45, processo 000977, 33, 2019, 806, 0050, apelação civil. Retirado também de mesa. Item 46, processo 026, 5147, 46, 2020, 806 mil contrário, apelação civil. Também retirado de mesa. Item 47, processo 027, 59, 54, 28, 2020, 806 mil ao contrário, apelação civil, recurso conhecido, não provido à unanimidade. Item 48, processo 022, 78, 79, dígito 84, 2022, 806 mil ao contrário, 50 mil. Agravo interno civil, recurso conhecido e não provido à unanimidade. Item 49, processo 022, 36, 78, 49, 2022, 806 mil ao contrário, barra 50 mil. Agravo interno civil, recurso conhecido e não provido à unanimidade. Item 50, processo 020, 0048, 08, 2022, 806, 0051, barra 50 mil. Agravo interno civil, recurso conhecido e não provido à unanimidade. Item 51, processo 0014, 85, 2019, 806, 0030, apelação civil, recurso conhecido e não provido. Item 50, a unanimidade. Item 52, processo 02318, 67, 2010, 806, 0064, apelação civil,
recurso conhecido e provido à unanimidade. Item 53, processo 055432 2014 806 0088/50 mil, agravo interno civil, recurso conhecido e não provido à unanimidade. Item 54, processo 0640854 76 2022 806 000, agravo de instrumento, recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade. O item 55 foi julgado preferencialmente. Não é isso, doutora? Item 56, o último da nossa relatoria, é o processo 020-4649-68, 2022, 8060112, apelação civil. Recurso conhecido e não provido à unanimidade. Agora passo a anunciar os processos da relatoria da eminente relatora desembargadora Lisete de Souza Gadelha. E assim o faço, inicio pelo item 57. Processo 0012032203 41/2008-060064, apelação e remessa necessária. Apelação civil apelação civil, conhecidos e desprovidos. Sentença mantida à unanimidade. 58. Processo 017-2655, 69/2019-806, meu contrário, 50 mil. Embargo de declaração civil, embargo de declaração rejeitados à unanimidade. 59, processos 0014-877, 75/2017-806-0043/50 mil. Embargo de declaração civil, embargo conhecido e rejeitado. Decisão mantida à unanimidade. Item 60, processo 063-90-20, 09/2022, 806-0000/50001. Embargo de declaração civil, embargo de declaração não conhecidos, à unanimidade. 61, processo 0050-053-91/2021, 806-0135, apelação civil, recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida, honorários majorados, artigo 85, parágrafo 11 do CPC, decisão unânime. Item 62, processo 005-1125, 26/2021, 806-0164-50 mil, agravo interno civil, recurso não conhecido, à unanimidade. Item 63, processo 0051-420, 62/2021, 806-0035/50 mil, embargos de declaração civil, embargos declaratórios conhecidos e rejeitados à unanimidade. Item 64, processo 0009-800, 84/2018, 806-0032/50 mil, agravo interno civil, agravo interno conhecido e desprovido, decisão mantida à unanimidade. Item 65, processo 063-8629, 83/2022, 806-0000/50 mil, agravo interno civil, recurso não conhecido, à unanimidade. O item 66, processo 063-9725, 36/2022, 806-0000, agravo de instrumento, recurso conhecido e desprovido, decisão de origem mantida à unanimidade. Por último, o item 67, processo 014-1922, 23/2019, 806 mil, ao contrário, apelação civil, recurso conhecido e desprovido, sentença reformada em parte, decisão unânime. Em seguida, passo a decantar os votos do eminente relator, desembargador José Tacílio Souza da Silva, e o faço inicialmente pelo número 68, processo 0051-113, 70/2008, 806 mil, ao contrário, apelação civil, recurso conhecido e desprovido à unanimidade. 69-02-0134, 55/2016, 806 mil, ao contrário, apelação civil, retirada de pauta pelo relator, novo relator. Não é isso? O 69. Retirado de mesa, desculpa. De mesa, certo. 70, item 70, processo 012-5347, 71/2018, 806 mil, ao contrário, 50 mil. Embargos de declaração civil. Súmula número 18 do TJCE.
embargos conhecido e rejeitado à unanimidade. Processo, o item 71, processo 02-582-84-2011-806-0085/50 mil, embargo da declaração civil, processo retirado em pauta, retirado de mesa pelo eminente relator. Item 72, processo 05-4596, 41-2021-806-0167-50 mil, embargo da declaração civil, súmula número 18, TJCE, embargo conhecido e rejeitado à unanimidade. Item 73, processo 017-60-45-57, 2013-806 mil, ao contrário, /50 mil, agravo interno civil, agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade. Item 74, processo 017-60-45-57, 2013-806 mil, ao contrário, /50 mil, agravo interno civil, agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade. Item 74, processo 025-7963, 39-2020-806 mil, ao contrário, apelação civil conhecida e parcialmente provida, sentença reformada à unanimidade. Item 75, processo 05-1197, 25-2021-806-0160, apelação civil, recurso conhecido e provido, sentença reformada, inclusive de ofício, à unanimidade. Item 76, processo 063-53-88-04-2022-806-0000, agravo de instrumento, recurso conhecido e desprovido à unanimidade. Item 77, 0050-154, 55-2021-806-0127, apelação e remessa necessária, apelação conhecida e desprovida, remessa necessária conhecida e parcialmente provida, sentença reformada apenas quanto aos consectários legais, à unanimidade. Item 78, processo 063-7981, 06-2022-806-000, agravo de instrumento, recurso conhecido e desprovido, decisão mantida à unanimidade. Item 79, processo 064-0967, 30-2022-806-0000, agravo de instrumento, agravo conhecido e desprovido à unanimidade. O item 80 foi julgado preferencial, não é isso? O item 81, nós chamamos o processo 18.904, 39.2015-806-0151, apelação civil, recurso conhecido e desprovido, com fixação de honorários recursais à unanimidade. Item 82, processo 007-0069, 20.2019-806-0177, apelação civil, recurso do réu conhecido e desprovido, recurso do autor conhecido e parcialmente provido, sentença reformada, inclusive de ofício, com a fixação dos honorários recursais, decisão unânime. Item 83, também retirado de mesa pelo eminente relator. Item 84 e último da pauta, processo 05-0947-30-2021-806-0115, apelação civil, recurso conhecido e desprovido, sentença mantida com fixação de honorários recursais, decisão unânime. Com isso... Antes de encerrar a sentença, antes de encerrar a sessão, quero citar aqui a apelação civil número 001012670-2008-0130 foi retirado de pauta. Certo? E aqui eu aproveito antes de cessar para apresentar um voto de congratulação aos nossos queridos e eminentes professores eméritos da Universidade Federal, desembargador Fernando Mendes Rocha, desembargador Paulo Pontes. A bem da verdade, quem teve o prazer de assistir à solenidade observou exatamente um verdadeiro ato fantástico acadêmico, e nós exatamente saímos dali cônscio de que a academia exatamente é onde foge todos os profissionais
de todos os segmentos da área jurídica, da área do direito, a academia, a escola de direito da Universidade Federal. Foi uma coisa linda. Ali foi superior às melhores aulas magnas que eu já vi na minha vida, inclusive na Universidade Federal. Portanto, eu quero fazer o registro aqui e apresentar esse voto, porque, além de ser uma vitória para os dois grandes magistrados, esses grandes titulares da cátedra, é um grande exemplo e é também uma grande referência e fortalece o nome do nosso Poder Judiciário cearense. E esse é o meu voto. Excelência, eu acompanho literalmente e peço minhas excusas por não ter podido ir até pela chuva. Não que eu tenha medo, mas eu não dirijo. Tá certo? Meus parabéns novamente, acompanhando e soube aí do discurso do desembargador Paulo, que foi fantástico. Se Vossa Excelência depois puder me encaminhar, eu vou ficar muito honrada. Só complementando o que Vossa Excelência falou e que a desembargadora Lizete falou, também é uma honra para a nossa Câmara. Isso. Porque os dois integram a primeira Câmara de Direito Público, e eu, particularmente, que fui aluno da Universidade Federal e aluno deles. Né? O desembargador Ximenes, com certeza, o desembargador Paulo, eu não tenho certeza, mas eu não sei se deu certo o horário da cadeira, mas com certeza o desembargador Ximenes foi meu professor no segundo semestre em que eu estava no profissional. Foi da cadeira de Direito Civil 1, se não me falha a memória. Então, para mim, é uma honra, assim como Vossa Excelência falou, ter esses dois aqui como colegas, né? E também como mestre, porque aqui eu estou aprendendo todo dia com eles. Né? Cada dia eu aprendo, né? E eles têm uma demonstração assim, de humildade, porque não se envaidecem da cultura, da posição que têm, de dividir o conhecimento deles com os mais jovens. Então, para mim, é um motivo de honra e agradecimento a eles, aos dois, por essa postura e por representar tão bem o Poder Judiciário diante da academia, né, cearense, no que diz respeito às universidades e à nossa Salamanca. Né? Só isso, senhor presidente. Desembargador presidente, também eu peço licença para me acostar também a esse voto de congratulações. Estive presente, foram votos assim, foram discursos além de muito profundos, mas muito emocionantes. Assim. Sentimos que todos ficaram muito emocionados, foi uma cerimônia muito bonita, é o maior título que a Universidade Federal do Estado do Ceará pode dar a um docente, então foi belíssima, uma noite belíssima, muito prestigiada, então estão de parabéns, em meu nome do Ministério Público, lembrando sempre que o desembargador Paulo Pote veio do Ministério Público, e cada honra que ele recebe é um mérito também para o nosso Ministério Público do Estado de Ceará. O desembargador Fernando Ximenes, também um amigo de longa data, também da Universidade Federal do Ceará, onde estudei. Então, os dois engrandecem, como disse o desembargador Tacílio, não só a magistratura, mas principalmente esta Câmara aqui, primeira Câmara de Direito Público, tendo os dois como componentes. É o meu voto de congratulações, também no meu nome do Ministério Público. Presidente. A palavra, Presidente. doutora Andréa, defensora que está... Gostaria de agradecer a oportunidade também e parabenizar os eminentes desembargadores Paulo Ponte e Fernando Ximenes. Já me desculpei também via WhatsApp, hoje em dia a gente tem essa facilidade por não ter podido comparecer a essa solenidade. Tenho certeza da magnitude do evento, pela a figura querida que são ambos desembargadores, e um privilégio nosso poder conviver com tamanha sapiência, com pessoas agradáveis, no convívio, a oportunidade que já tive de trabalhar em outros momentos com ambos, e sei da competência e da facilidade com que a gente se relaciona. São pessoas muito queridas para nós, da Defensoria, e também a minha pessoa. Então, parabéns mais uma vez, e espero também, desembargador presidente, que a gente possa receber o discurso do desembargador Paulo para poder a gente sentir um pouco mais de pena por não ter comparecido a este evento. Muito obrigada. Obrigado. Palavra, desembargador Paulo. Senhor presidente, eu quero pedir a palavra só para agradecer as palavras carinhosas
manifestada aqui nessa sessão, que revela, mais uma vez, a bondade dos meus colegas em relação ao meu valor. Eu quero dizer que, no momento que a gente recebe esse título, é o coroamento de uma vida, né? Pelo qual nós trilhamos, nós nos projetamos, e eu deixei no meu discurso o meu DNA, tudo que eu sou. Falei da arte, falei de Cervantes, falei de Mauro Quintana, falei do meu pai. Eu, antes de começar a sessão, até eu falei para o representante ministerial, que é o doutor Léo, eu disse, olha, eu pensei que fosse chorar várias vezes, porque também citei o professor Celso Neves, da USP, muito amigo do papai, do Moacir Amaral Santos, daquele do Buzaide, e realmente eu, graças a Deus, eu transitei sem chorar. Que também, se eu chorar, também não teria problema nenhum. Mas eu deixei essa solenidade realmente muito emocionado e muito tranquilo de que tudo que eu construí teve um valor. Foi através de um fato dessa natureza, que é o título de professor emérito, que é a maior comenda que pode ser dada a um professor, e eu fico contente em dizer que também esse exemplo que sirva para outros professores, outros profissionais, para trilhar o caminho da dignidade, do bem e do amor. Meus colegas de bancada, e também quero manifestar meu apreço pelo professor Fernando Chimenez, no caso aqui, né? E que também, por uma coincidência muito boa, nós recebemos juntos, o que só teve a valorizar ao meu título de professor emérito. Muito obrigado, e muito obrigado, professor Chimenez, também ter participado comigo dessa solenidade. Palavras, desembargador Chimenez. Pois não, senhor presidente, eu gostaria também de agradecer a Vossa Excelência e os demais pares pelas manifestações aqui de apreço e de aplauso ao fato de nós recebermos esse título tão importante da Universidade Federal do Ceará, o maior título que ela pode conceder a um professor daquela universidade. Eu, como disse no meu discurso, não procurei saber as razões pelas quais fui escolhido como professor emérito, e também não sabia e nem sei se fui merecedor, mas usei lá uma expressão de Roland Barthes, que ele diz que a honra nem sempre é merecida, mas a alegria nunca o é. Então, me contento de ter ficado tão alegre por aquele momento singular na minha vida, na minha história, que foi uma história de muita luta, de muita determinação, né? São filhos de pai, funcionário público e mãe doméstica, e ali fui lutando para chegar até onde cheguei. Tive excelentes mestres naquela faculdade que me serviram de exemplo, né? Eu e o professor Paulo, coincidentemente, invocamos praticamente em nome de todos eles a figura inovidável do professor Paulo Bonavides, né? O Paulo, naturalmente, reverenciou, como não podia deixar de fazer, talvez o exemplo maior que ele recebeu na vida, que é a pessoa do professor Miramar da Ponte, seu genitor, né? Que, naturalmente, foi um exemplo que ainda hoje o desembargador Paulo guarda com muito carinho. Não podia deixar de ser de outra forma. Quero, então, agradecer essas palavras, dizer da emoção, dizer que foi uma festa realmente bonita, com uma grande participação da sociedade, apesar da chuva e das viroses, mas foi uma festa deveras interessante. E como eu disse também lá, a função de professor, para mim, foi sempre uma função que eu gosto muito de
de ter exercido. Quer dizer, eu coloco ela acima de todas as outras que eu exerci, sem demérito para as outras, mas essa me cala mais profundamente. Eu me lembro que aqui o procurador Ricardo Machado, né? Certa vez ele me falando comigo disse: professor, ele já é procurador-geral, e se corrigiu, disse: oh, desculpe, é porque eu estou acostumado, fui seu aluno, mas eu tenho que lhe chamar como desembargador. Eu digo: não, eu continuo chamando de professor, que se eu tivesse que incorporar algum título ao meu nome, incorporaria esse. Então, fiquei muito feliz, naturalmente, com essa homenagem, com a participação de quase todos os colegas aqui, né? Os que não foram, foram por motivos devidamente justificáveis, e eu fiquei deveras sensibilizado com esse título. E também, conforme manifestei ali, a minha satisfação de receber esse título ao lado do meu colega de magistério e de magistratura, professor Paulo Banhos Pontes, né? Para mim foi uma honra muito grande compartilhar com ele, com a família, nós, e com os amigos comuns e os não comuns, deste momento tão singular na vida de nós dois, um reconhecimento da vida acadêmica. Eu também ressaltei lá, e quero ressaltar, uma frase do Edgar Morin, um filósofo francês que eu admiro profundamente, deverá no dia 8 de julho completar 102 anos, em que ele diz que o ser humano, por natureza, da essência do ser humano, necessitar de ter reconhecimento. Então, para nós foi realmente muito importante termos esse reconhecimento da Universidade Federal do Ceará. Então, mais uma vez a todos, o meu muito obrigado pelo carinho, pela atenção e pelas manifestações aqui externadas. Só corroborando com o professor Ximenes falou, que o Bob disse, quando ele olhou para trás, no livro autobiográfico dele, disse que dos estudos que ele fez, das tarefas que ele cumpriu, a mais nobre, a mais singular, foi a de professor de ensino. Então, só corroborando e tudo. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns, professores e colegas da nossa Câmara. Nossa Câmara realmente, aproveitando o gancho aqui do desembargador Tacílio, nossa Câmara está de parabéns supremo, né? Diante dos demais. Algum requerimento, alguma observação? Nada a acrescentar, nada a requerer. Declaro encerrada a sessão e desejo uma boa tarde a todos e uma excelente semana sob a bênção de Deus. Boa tarde.